Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês meus vídeos hoje. Dia 23 de maio do ano de 2018, 23 de maio, para quem é de fora de São Paulo, ele é uma data importante para a história de São Paulo e do Brasil, porque houve, nesse dia, em 1932, infelizmente foram mortos 4 estudantes, né? Martins, Dazo, Miragaia e Camargo, são estudantes que lutavam pela Constituição, né? Pela reforma da Constituição. E eles morreram nessa data, e é uma data muito importante para o estado de São Paulo e para o Brasil. Foi daí, a partir disso, a partir de 23 de maio, que foi feito o levante, que colocou o povo paulista na guerra, a batalha contra o governo Getúlio Vargas, né, no governo ditatorial, em 1932. Em 9 de julho foi proclamado, foi declarado a Revolução. E aí anos mais, claro, teve as coisas ruins, derrota e tal, mas anos mais tarde houve a nova Constituição, e São Paulo brigou pela Constituição em 1932. É uma história que foi muito abordada, cara, em filmes, alguns filmes brasileiros, e foi abordado em duas histórias televisivas importantes, né? No Éramos Seis, naquela novela que teve a primeira versão da TV Tupi nos anos 70, e a segunda versão, na qual eu assisti, do SBT em 94, 95. Aí sim eles falam a história da Evolução de 32, e uma outra série que foi da Rede Globo em 2004, Um Só Coração, que fala dos 450 anos de São Paulo, uma homenagem a São Paulo, também tem referências à Evolução de 32. Parece que outras histórias também falam de 1932, com uma história que mostra a questão que o povo se junta, né, se une, né, o povo paulista, e vai nas armas contra o exército do Getúlio Vargas, né, o exército federal na época. É uma história que eu acho que, claro, não vai se repetir, porque acho que não há necessidade de se repetir uma coisa que aconteceu, né, a gente lutar, chegar a esses termos para a gente lutar pelos direitos, pelos nossos direitos, pela mudança de Constituição. Hoje em dia a gente vê o povo fazendo uma coisa parecida, mas de um jeito diferente. Se bem que tem alguns filhos da mãe que faz quebra-quebra, mas esses aí são reprimidos, né? A gente tem a rua, né? A gente tem as manifestações, seus direitos legítimos de a gente lutar contra isso. Então, quando a gente, hoje em dia, quando a gente está vendo uma coisa que não é legal, a gente vê que o governante está lá, mas ele é impopular, ele cometeu corrupção, ele está destruindo o Brasil, ele está fazendo mal para o país, a gente vai na rua, faz manifestação, se mobiliza, né? Alguns faz quebra-quebra, mas esses uns têm que ser esquecidos. E a gente acaba tendo uma outra forma, né? Então, essa questão de 1932, a gente precisa pensar que a gente pode lutar nos nossos direitos dentro da coisa pacífica, vamos dizer assim, né? Sem guerra, sem morte, mas dentro de nossos direitos, gritar, ir para a rua, aparecer para as autoridades, mostrar que nós temos voz, né? Que nós não aceitamos o que está acontecendo, como o povo não aceitou naquela época as ditaduras, as imposições do governo federal. Então é uma coisa que é um movimento que na verdade depois encadeou em outros movimentos que acabou sendo movimentos mais pacíficos. É um momento que a gente vive hoje, vamos dizer assim, né? É uma coisa parecida, né? Que a gente viveu até alguns anos atrás, que é essa questão de manifestação, de a gente não aceitar e não deixar o que aconteceu quieto, né? Lutar contra a corrupção. Então isso mostra o quê? Foi a primeira vez que o povo, quer dizer, primeira vez, digamos, no Brasil, claro que o povo fez isso anos atrás, mas o brasileiro fez sem medo. Então mostra que o brasileiro, quando tem, ele cai na ficha, ele pega aquilo para ele e diz, vamos lutar para mudar esse país, ele vai.
é que infelizmente a grande maioria do povo, ele é acostumado, ele é acomodado, vou falar a verdade aqui, acomodado, gosta de ficar no sofazinho no final de semana, assistindo as besteirinhas lá que passam no SBT, as besteirinhas que passam na Globo lá no Faustão. Ô louco, meu, estamos aqui manipulando o trem, tô louco, meu. A besteirinha da Record, as besteirinhas em vez de lutar, de ir atrás, de se informar. Então o povo, ele tá muito cabresto. Isso que o governo conseguiu fazer com as emissoras, né? Fazer o povo como cabresto. Mas aqueles que não são cabrestos, graças à internet, é os que foram na rua em 2013, recentemente, né? Ah, teve os que fez quebra-quebra, tudo bem. Teve, mas esses aí são a escória, né? A escória tem que ser eliminada, a escória tem que ser esquecida. Os que vão fazer a arruaça, a bagunça, aí sim tem que ser esquecido, né? Aí tem que ser esquecido, a gente tem que lembrar quem é do bem, quem vai fazer o bem, quem vai viver em paz. Essa que a gente precisa entender. Então o povo é muito acomodado. Muitos anos eu vi o povo deitado e berço esplêndido, esperando que lá em cima aconteça alguma coisa. Sendo que aqui embaixo a gente tem que fazer alguma coisa, né? Por exemplo, a Lava Jato, essa operação. Essa Lava Jato, ela tá tendo apoio de nós, do povo. Aqui de baixo a gente está apoiando e a gente está ajudando, vamos dizer assim, com todos esses manifestos, a que eles trabalham mais, prendem mais, condenam mais. Essa é que é a grande verdade, né? Essa é que é a grande verdade. Prendem mais e condenam mais os políticos, os corruptos. Então, o que aconteceu em 1982 é uma lição para nós. Claro que teve gente que teve que morrer para que a gente tenha uma Constituição, mas hoje em dia a gente pode viver em paz e lutar em paz contra a injustiça que nós vivemos. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. E fui! Como diz a minha grande amiga, que eu nunca vou esquecer dela,